Muito boa tarde para você. Hoje é 9 de julho, dia da Revolução de 32. E o Band Cidade mostra o atraso na inauguração do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades em Taubaté. A oferta de estágio diminuiu durante a pandemia e vamos saber também se o comércio em São José dos Campos já sente os reflexos da retomada da economia. Seja bem-vindo. O Band Cidade, primeira edição, está no ar. Nós mostramos ontem aqui no Band Cidade que São José dos Campos construiu, em 35 dias um hospital de retaguarda para a população. Pois é, enquanto isso, em Taubaté, as obras do Ambulatório de Especialidades Médicas, o AME, estão prestes a completar 5 anos. Veja. Estacionamento de vagas preferenciais, cadeiras embaladas na sala de espera e prédio com pintura finalizada. Para quem olha de fora, tudo indica que a obra do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades de Taubaté, está pronta. Mas nada dessas portas abrirem para os pacientes e os atendimentos começarem por aqui. A minha mãe não tem plano médico, a minha sogra não tem, o meu sogro não tem, precisa das especialidades, porque meu sogro tem reumatismo, minha mãe tem problema na mão também, então precisaria de todas essas especialidades e hoje não tem. O AME irá atender a população de 10 cidades da região com médicos de 20 especialidades, como cardiologia, oftalmologia e reumatologia. No ano passado, a Taíde infartou 2 vezes e precisou de um acompanhamento com cardiologista. Sem o ambulatório funcionando, ele teve que esperar por uma consulta no Centro de Especialidades Médicas por 3 meses. Por falta de cardiologista aqui em Taubaté, por falta de exames, mapa, ecocardiograma, não tem. Isso aí antes do isolamento. Agora, então, a gente não consegue uma consulta com o clínico. A obra, que inclui o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que ainda está sendo construído, é custeada em sua maior parte pelo governo do estado e executada pela prefeitura. O projeto está orçado em cerca de R$10.500.000. Os trabalhos no local iniciaram em agosto de 2015, mas ficaram paralisados por mais de 1 ano por conta da troca da construtora contratada pelo município. A placa em frente ao terreno mostra que a previsão para o término da construção era maio de 2019, 18 meses depois da retomada da obra. Depois disso, mais promessas que não foram cumpridas. Em uma das últimas visitas a Taubaté, o governador João Dória chegou a afirmar que em janeiro deste ano o AME estaria ativo. No início do ano, o estado garantiu que em março os 2 prédios seriam entregues. Está tudo programado para março. Nós estamos trabalhando com essa meta. Para começarem os atendimentos, falta a vistoria, procedimento feito por uma equipe técnica do governo do estado, a instalação de parte da mobília e outros detalhes na parte externa. O engenheiro responsável pela obra afirma que já foi solicitada a vinda dos técnicos, mas o estado ainda não agendou nenhuma data. Eles estiveram aqui, fizeram uma lista de pendências e a gente cumpriu essa lista de pendências. E, no caso, a gente já solicitou para eles virem fazer a vistoria, porque já liberaria a parte interna para eles iniciarem a montagem dos móveis e equipamentos, que vai levar um certo tempo ainda para eles fazerem. Já a Secretaria de Saúde do Estado disse por meio de nota que ainda não deu andamento à vistoria porque faltariam alguns detalhes na obra. Um deles é a instalação de aparelhos de ar-condicionado, mas aqui do lado de fora é possível verificar que isso já foi feito. Esses aparelhos que vocês viram que estão instalados, eles são os aparelhos dos consultórios, das salas de exame, da parte da recepção, que foi esse último pedido do Estado que a gente cumpriu. Então, esses já estão finalizados. O que não foi finalizado é o sistema central do centro cirúrgico, que é um sistema de ar-condicionado diferenciado, Ele é um sistema diferente desses aparelhos individuais de cada sala. Depois da vistoria, deve demorar 30 dias para a inauguração do prédio. Enquanto isso, muitas pessoas que precisam de um atendimento especializado precisam recorrer a outras cidades, pois ficar na espera do funcionamento do local não dá. A gente está muito abandonado nessa área, porque os impostos eles cobram direto, você vê, e na hora que é para entregar uma obra dessa que a população precisa, eles demoram, eles enrolam. Que novela, não?
O governador de São Paulo, João Dória, pediu hoje nas redes sociais, melhor dizendo, o encerramento das atividades do Campo de Marte, depois de um acidente ocorrido nesta quarta-feira e que resultou na morte de um piloto. No Twitter, o governador defendeu apenas a manutenção de pousos e decolagens de helicópteros. A queda aconteceu quando o avião se preparava para pousar pouco depois das 6 da tarde na Avenida Brasleme. A aeronave voltava do aeroporto Gastão Madeira, em Ubatuba, após ter deixado um passageiro. Na sequência, o piloto Paulo de Magalhães Pereira seguiu sozinho para a capital paulista. Segundo a aeronáutica, Paulo tinha 10 anos de experiência em aviação. No momento do acidente, ele trabalhava como piloto particular, contratado para deixar um cliente em Ubatuba. Ele era o filho mais velho de 2 irmãos. Paulo deixa esposa com 2 filhos, de 13 e 15 anos. Em nota, a empresa responsável pelo aeroporto de Ubatuba lamentou o acidente e se solidarizou com a família do piloto. E o Enem 2020 será aplicado em janeiro de 2021. A decisão anunciada nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação vale para os 5.700.000 inscritos que optaram pelas provas impressas. Os testes serão aplicados entre 17 e 24 de janeiro. Já a prova digital será entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem para 96.000 inscritos. E se a pandemia afeta as provas do Enem e também o desempenho dos candidatos que tiveram aulas presenciais interrompidas pela pandemia, também atrapalha quem já está na faculdade. Muitos universitários perderam o estágio durante esta crise. Nos últimos 3 anos e meio, a rotina da Nayara era dividida entre a faculdade e o estágio. Ela, que mora em Caçapava, cursava pedagogia e diz que esse tempo que teve para praticar a teoria em sala de aula foi fundamental para a formação de professora. Eu tive a oportunidade de auxiliar na mesma escola que eu estudei e lá que eu vi que foi amor à primeira vista ensinar. E daí foi 3 estágios na faculdade. E é um orgulho ver as crianças escrevendo, lendo e vendo que foi você que ensinou elas. O contrato de estágio da Nayara terminaria em junho, mas em março ela recebeu da instituição de ensino o comunicado de desligamento que afetou outras 20 estudantes. Sem a bolsa auxílio no valor de R$ 570, hoje ela conta com o suporte dos pais para suprir as despesas pessoais. Eles acharam melhor encerrar o estágio por conta da carga horária. Foi a orientação que eles tiveram para que isso acontecesse. E foi bem difícil para todos os estagiários lá no dia, né? Com a pandemia do coronavírus, os empregadores demitiram mais do que contrataram, o que também atingiu o setor de estágios. Cidades como São José dos Campos, por exemplo, registraram uma redução drástica na oferta de vagas. Nos meses de abril, maio e junho, 561 estagiários conseguiram uma oportunidade de trabalho, número bem menor se comparado às 2.664 vagas preenchidas no mesmo período de 2019. Na região de Taubaté, no mesmo período, 1.021 vagas foram ofertadas em 2019 contra 230 este ano. No cenário nacional, a notícia também não é positiva. Segundo o Centro de Integração Empresa-Escola, a retração na contratação de jovens aprendizes e estagiários entre a primeira e a última semana de março chegou a 55%. O mundo tem mudado, o mundo do trabalho também. Então, para o jovem, que já era difícil para o jovem conquistar uma primeira oportunidade, é claro que no mundo, com a chegada da pandemia, essa situação ficou mais difícil. Mas ele também não pode desanimar. Mesmo com o atendimento presencial suspenso, os processos seletivos conduzidos pelo CIEE ganharam uma versão remota. O supervisor da unidade de São José dos Campos explica que é preciso um certo cuidado com este formato de entrevista. Desde a roupa que ele vai aparecer no vídeo, e do ambiente ali que ele vai estar. Faça um acordo com os familiares, ali, me dá ali 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos ali que eu preciso de um pouco reservado ali para fazer essa entrevista, né? Então, é uma atenção que o jovem tem que ter. Bom, o site para conferir vagas de estágio e também se candidatar está aí no seu vídeo ao portal.ciee.org.br. Agora ao vivo, imagens de São José dos Campos, quinta-feira de sol. Hoje as máximas alcançam 24 graus. O ventinho já está gelado, mudou o tempo, hein? Vai cair a temperatura à noite, mínima de 11. Eu volto já com informações sobre a interdição que acontece no centro de Taubaté. 1 da tarde. Até já.